Muito bem. Pastor Emerson Cicarelli, se Deus já tem os seus escolhidos, evangelizar para quê? Se no final vai ser do jeito que ele quer, ele já predestinou, ele é soberano, já decretou a salvação de acordo com o ponto de vista em especial do pastor Walter Regiane. Primeiro que nós precisamos entender esse conceito de escolhido, né? Ele é um pouco diferente dentro da visão arminiana, a qual eu e mais alguns ou muitos defendemos. Então, para a gente poder falar a respeito desse texto, pastor Elias Soares, eu trabalhei 8 pontos que são importantes para que nós possamos explicar exatamente por qual motivo nós devemos e precisamos cumprir o ID a qual o Senhor Jesus nos deixara. Eu quero começar dizendo o seguinte, que a evangelização é um meio ordenado por Deus para a salvação, tá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 15, que diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Esse é o primeiro ponto que eu quero começar dizendo. Se não há quem pregue, se não há quem evangelize, como virão? O segundo ponto que é importante é nós entendermos algo que o Walter até defendeu, né, na terça-feira, sobre o sacrifício vicário de Cristo no Calvário. Perfeito. Ele acredita que Cristo morreu por um grupo, um distinto grupo, enquanto eu acredito que Cristo morre por toda a humanidade que crê em seu sacrifício. Não, isso nós temos concorde. Perfeito. E como ele morreu em favor daqueles que creem. Então, só que na grande questão é esses que ele morreu, na sua concepção você acredita que o Pai já lhe deu desde a fundação do mundo, caminhando por esse ponto. Enquanto dentro do caminho que eu enxergo e vejo do próprio Cristo, ele sempre apresenta nos seus evangelhos 2 possibilidades. Falamos sobre isso. A porta estreita, a porta larga, servir a um senhor, servir a 2 senhores. Sim, não tem uma terceira via. Então a necessidade da evangelização é que o mundo é muito grande. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você não evangelizar, se você não explicar, se você não pregar as boas novas, será que todos têm a capacidade já encerrando, pastor Elias, de viver aquela experiência espiritual de ler a Bíblia sozinho e se converter? É a pergunta que fica para o senhor agora. A própria Bíblia mostra que o eunuco precisou de alguém que lhe explicasse, lhe evangelizasse. Isso nós estamos concordes. Isso nós estamos concordes. Aqui não está nem debate, está concordância, está uma troca de ideias. Eu concordo. Porque, vê só, nós acreditamos que Cristo morreu por aqueles que creem. A única coisa é que vai crer quem Deus quiser que creia, né? Então, porque a fé é um dom de Deus. Se a fé é um dom de Deus, Deus vai dar fé para quem? Deus não vai dar fé para aquele que não vai ser salvo. Deus vai dar fé para aquele que será salvo. Então, nisso nós estamos concordes. A questão toda é que nós precisamos lembrar e fazer uma reflexão. Por que bilhões de pessoas já nasceram, morreram, nasceram e vivem até hoje e nunca ouviram falar de Cristo? Nunca tiveram acesso às Escrituras? Então, como explicar se nós partimos do pressuposto de que Deus deseja salvar a todos e o meio pelo qual ele vai salvar é a pregação, que eu concordo com o senhor. O meio pelo qual ele vai atingir aqueles que serão salvos é através da pregação. Então, como explicar que Deus deseja salvar a todos e ele salva através da pregação do Evangelho, se grande parte da população que já viveu e vive nunca ouviram falar de Cristo e nunca tiveram acesso às Escrituras? Então, qual a resposta para isso? A resposta para isso é que todos aqueles que ele recebeu do Pai, de uma forma ou de outra, eles ouvirão falar a respeito de Cristo
e eles crerão. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Bom, o tema é, se Deus já tem os seus escolhidos, por que evangelizar? Eu acho que seria interessante nos mantermos dentro do tema. Sim. Qual o propósito? Parece-me que o pastor Emerson Sicarelli deixou claro que se não houver pregação, não há salvação. Exatamente. Então o propósito é a pregação. Então a salvação está condicionada à pregação. A salvação. Então, isto. A pregação está, ou melhor, a salvação está condicionada à pregação. Sim. É isso? Eu acredito que a partir do segundo ponto, eu acredito que o negócio vai esquentar um pouco e vai acalorar o nosso debate. Por quê? Porque por mais que eu vim preparado para ficar exatamente neste tema que me foi proposto, né? Só uma observação, Inclusive foi o pastor Walter que sugeriu. Até sugeriu, então hoje eu tô jogando em La Bombonera, né? Não no Monumental de Nunes, entende? É impossível nós não esbarrarmos em alguns pontos de vista da Tulip, né? Da doutrina calvinista, que fazem com que eu e o pastor Walter Reggiani pense diferente, né? Tanto ele como eu acreditamos que a pregação, pelo que eu entendi até agora, é necessário para a salvação. Sim. Perfeito. Mas a grande questão começa é que para o pastor Walter Reggiani, pelo que eu entendo, a salvação ela é apenas destinada àquelas pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E aí começa o grande problema, porque ele acredita que a graça é irresistível, enquanto eu já tenho ponto de vista e argumentação bíblica para mostrar que o homem pode sim resistir à graça de Deus. Encerrando, acreditar, e esse é o grande problema calvinista, acreditar que desde antes da fundação do mundo já foi decretado quem é aquele que será salvo, quem será das ovelhas do aprisco, e já foi decretado quem não será da ovelha do aprisco sem ter tido uma mínima oportunidade de ouvir a palavra ou a conversão, é algo totalmente estranho e complicado. Mas o senhor nega a realidade de que existem e já existiram bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? O senhor nega essa realidade? Ou o senhor acha que todo mundo, todas as pessoas que já existiram, todas as pessoas que existem hoje, elas já ouviram falar de Cristo? Veja bem, eu não seria hipócrita em dizer que todas as pessoas que passaram por esse mundo, né, já ouviram falar de Cristo, mas posso dizer que a maioria, sim. Até mesmo na época do apóstolo Paulo, grande evangelização foi feita. Todavia, nós precisamos entender, pastor Walter, que a soterologia, ela responde perfeitamente isso. Sobre aqueles que acabaram morrendo sem ter a oportunidade de ouvir a pregação do evangelho. Lá em Romanos... Todavia, falta argumento bíblico, técnico e acadêmico de mostrar que essas pessoas que morreram sem ouvir as boas novas foi algo determinado e decretado por Deus. Mas como que seria isso? Que Deus quer salvar todos, é Ele que envia os seus obreiros, Ele quer salvar uma pessoa e não envia ninguém para anunciar o evangelho para aquela pessoa? Então, o problema é que essa conta não fecha. Existem muitos textos que falam que nós somos salvos desde a fundação do mundo. O Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A única coisa é o seguinte, que nós estamos concordando de que o meio pelo qual Deus busca aqueles que lhe pertencem é através da pregação do Evangelho. Até eu queria citar um texto que o senhor citou, Romanos 10, né? O senhor citou 15, foi isso? Romanos 10, 15. Eu queria citar o 17. O Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então, concordo. O único meio para a salvação é através da pregação e a pregação de Cristo, do Evangelho de Cristo. Então, aquelas pessoas que já viveram e que nunca ouviram falar de Cristo, que nunca receberam essa revelação especial, elas se perderam. Então, como que elas se perderam se elas não tiveram oportunidade de conhecer a Cristo? Porque
Assim Deus determinou. Então, segundo Romanos capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, o Senhor acredita e defende que Deus dá a fé a quem ele deseja e não dá fé a quem ele não deseja. Sim, ele não dá, porque lá, em João 9... Esse é o grande problema que nós vamos esbarrar. Então, peraí, eu vou mostrar o texto. Nesse elitismo, nesse condicionamento, que não existe um respaldo bíblico para explicar. Aí vocês pegam e apelam para o seguinte, e a soberania de Deus, Deus é soberano, não. Ele faz o que ele bem entender. Perfeito. Todavia, ser soberano não é ser injusto. Mas parece que eu estou tendo um entendimento na fala dos dois, eu não sei se eu estou correto ou não, de que a salvação ela está hoje restrita à pregação do Evangelho. Mas antes de Cristo se encarnar, morrer na cruz do Calvário, então não tinha salvação? Tinha. Então, e não tinha pregação de Cristo. Não. Mas existia uma promessa do Messias. Então, mas a promessa do Messias. Parece que o que eu ouvi é só se pregar Cristo. Sim, mas no Antigo Testamento as pessoas eram salvas através da esperança que eles tinham pelo no mérito Messias. de Cristo, mas não havia uma pregação cristocêntrica para que as pessoas recebessem a Cristo. Ou existia? Não, mas vê só. Isaías é chamado o Evangelho do Mashiach, o messiânico. Sim, o Evangelho do Antigo Testamento. Todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, eles receberam a revelação a respeito de Cristo, a revelação necessária, né? A revelação necessária. Eu queria mostrar o texto para o pastor, porque o nosso podcast mostra o texto. Eu quero mostrar o texto. Lá, eu tenho um monte Senão, para mostrar. Depois o pessoal fica só no corte e eles ficam atacando. Você não cita a Bíblia? Mas aí são os haters. É que você fica mostrando muito o cânon de Dort. Eu nem mostrei ainda. Olha, ele fica bravo que eu não mostro o concílio de Trento. Vamos lá. É o concílio dele. Ele fica bravo que eu não mostro, mas aqui, ó, tá aqui, ó. Bom, vamos lá. Eu vou dar uma cópia pro pastor depois. Tudo bem, eu aceito. Vamos lá. Não esquece de assinar. Tá? Eu vou mostrar o texto. Mas você assina para mim? Assino. Então tá dedicatória. Bom. Vamos lá. João 9, versículo 39. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então nós precisamos lembrar que Jesus, ele não veio só para anunciar as boas novas e que as pessoas se convertessem. Ele veio também para condenação, para juízo, para que muitos que pensavam que eles iam chegar, eles fosse revelado para eles que eles eram cegos e continuassem cegos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de natureza humana? Vamos voltar lá para o Gênesis, capítulo de número 1, para a gente poder deixar isso bem claro e depois dar continuidade aos textos que aqui se encontram. Vamos lá. Bonita jaqueta, pastor Elias. Verso de número 21. Do capítulo Gênesis? 3 de Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo que é o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida e coma e viva livremente. Vamos pegar só a primeira parte. Eis que o homem é como um de nós, né? Dentro do aparato cristão, ele fala consigo mesmo, com a Trindade. Vamos lá. Eis que o homem é como um de nós, sabendo que é o bem e sabendo que é o mal. O homem tem ciência. Dentro da teologia, regra básica, existe aquilo que é chamado de atributo comunicável e atributo incomunicável. Certo. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus não deu ao homem: onisciência, onipotência, onipresença, eternidade e por aí vai. Atributos comunicáveis são atributos que Deus tem e ele compartilhou ao homem, fazendo com que o homem seja a sua imagem e semelhança. Certo, né? certo. Em hebraico, medaber, como diz o Onkelos. Vamos lá. Que a imagem e semelhança de Deus, segundo o Onkelos, é que o homem seja um ser pensante e falante. A partir disso, nós entendemos o quê? Que se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, nós sabemos o mínimo
do que é certo e do Certo, que é errado. certo. E Aham. quando a pregação de Cristo é pregada e rejeitada, não é exatamente porque Deus decidiu que determinado grupo A vai entender a pregação, determinado grupo B, C e D não há de entender a pregação, mas sim pela dureza do coração. E a dureza do coração, ela acontece exatamente por aquilo que está em João capítulo 3, 16, 17, 18. E a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens a rejeitaram. Por quê? Amaram mais as trevas do que a luz. Sim. Então a grande pergunta é, o senhor ama? O senhor ama? Sim. Perfeito. O senhor é casado há muito tempo, concorda? Mais de 40 anos. Ótimo, Sou casado parabéns. há mais de 40 anos e com a mesma mulher. Excelente, Eu queria mandar parabéns. um beijo lá pra minha mulher. Perfeito, parabéns. Lenice, um grande beijo. Mas na sua juventude, acredito eu, a sua digníssima esposa era a única mulher que existia no mundo? Claro que não, correto? Eu escolhi ela, né? Existiam Tá outras. vendo? Olha que palavra até a gente, tremenda. Até a gente escolhe. Olha que Até a gente palavra- escolhe com olha quem a gente que vai casar. palavra E ele não quer que tremenda. Deus Olha escolhe. olha que palavra tremenda. Ele escolheu, ele decidiu amá-la. Não Ele decidi. decidiu Não decidi. amá-la. Não decidi. Entendeu? Entre muitas, ele preferiu amar O ela amor é exatamente, inexplicável. exatamente por diversas coisas. Caráter, personalidade Pastor, e por aí vai. hoje é Do dia- mesmo jeito hoje que é João, dia capítulo da Reforma 3, Protestante, não dia dos 16, namorados. 17, 18, diz o seguinte, os homens escolheram amar as trevas. Isso é uma escolha. Escolha. Então pronto, se isso é uma escolha, aqui explica por que o coração está endurecido. Pastor, é óbvio que o homem escolhe. Toda vez que o homem está solto, que Deus não intervém, porque é o seguinte, Mas o homem está solto De- desde o Éden. pastor, nós somos muito amigos, né? Sim, Nós até comemos uma pizza na terça-feira. Nós divergimos nas ideias, né? sim. Então é o seguinte, a gente não nega o livre-arbítrio. A única coisa que nós negamos... Tá melhorando a nossa conversa, continua. A única coisa que a gente nega é que esse arbítrio seja livre. Porque desde que o homem caiu, ele passou a ser escravo do pecado. Então, todas as vezes que o homem age com essa liberdade, entre aspas, ele vai pecar. Então, para ele não pecar, Deus precisa intervir. É por isso que o homem ama mais as trevas do que a luz. Isso nós concordamos. Estamos concordes. Agora, dentro disso que você falou, eu quero mostrar o texto, Isaías Sim. 6. É um texto que é muito mal usado, principalmente em conferências de missões, etc. Sim. Isaías 6, 8. Isaías falando. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então daí a gente faz aqueles apelos, né? Quem quer atender esse chamado do Senhor, de anunciar o Evangelho, tal. Então disse ele, o Senhor, vai e dize a este povo, ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, a pregação do Evangelho, ela não se destina somente a salvar as pessoas, mas ela se destina também a endurecer o coração dessas pessoas e que elas continuem na sua perdição. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, a maioria das pessoas não recebem o Evangelho. Elas não querem o Evangelho por causa da sua natureza caída, porque elas amam mais as trevas do que a luz. Mas aqueles que são ovelhas do Senhor, o Espírito Santo vai junto com a pregação, Deus abre o entendimento, muda o coração dessas pessoas e essas pessoas recebem a Então Cristo. quer dizer que eu não tenho decisão, eu não tenho direito de escolher ser ovelha.
Não tem capacidade para isso. Eu não tenho capacidade. Não tem. Ninguém então tem. eu não tenho direito. Não, Se eu não tenho capacidade, eu não tenho direito. Não tem. Não Porque, tenho direito. porque é Deus quem escolhe essas ovelhas, né? Perfeito, bacana. Vamos lá para o segundo ponto, que enquanto o pastor Regiane gosta de mostrar o concílio de Trento... Eu não mostrei o gosto concílio de Não, Trento você já mostrou ainda. assim para mim hoje. Vamos Não, lá. é o que você pediu. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês os textos do Novo Testamento. A vontade salvífica de Deus, queridos internautas e pastor Elias Soares, é universal e é bíblica. Eu vou repetir. A vontade salvífica de Deus é universal e bíblica, tá bom? Vamos lá para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3 e 4. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Certo. Que De Paulo e de quer Timóteo. que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Posso Vamos explicar esse lá, versículo? vamos lá. Quem é do gênero masculino na América do Sul? É homem? No mundo inteiro. Então, É no mundo biológico. inteiro. Então já fez eu ganhar tempo. Ótimo. Então, independente de qualquer lugar, todos os homens Deus deseja que seja salvo. Não. A palavra utilizada aqui é quer que todos os homens sejam salvos. Posso responder? Se Deus deseja, pastor Elias Soares, que ele deseja que eu seja salvo, é porque depende da obra do Espírito Santo e também do meu coração quebrantado para aceitar a verdade. Aqui ele não colocou a palavra assim, e ele decretou E a total que depravação? alguns... E a total depravação? Ela existe no homem. Então mas se o- não dessa se o homem tá maneira, morto- mas não dessa maneira que vocês pintam. Não, mas é que se não o- dessa forma que vocês pintam. É que se o- Apresenta para mim um versículo dentro da escritura Tá, que nos mostra a total. É uma palavra muito pesada, total depravação. Jesus Cristo disse Tá bom, em eu vou uma mostrar. das suas prédicas o seguinte: se vós, sendo maus, sabem fazer coisas boas, quanto mais o nosso Pai Celestial Então, que está no céu. é porque Então, às vezes- essa depravação total ela é inexistente. Peraí, pastor. Ela é Você faz inexistente. a pergunta, mas não deixa eu responder. Eu tô te respondendo. Não. O senhor faz a pergunta para mim e não deixa eu responder. Tudo bem, mas responde para mim esse texto aqui. Tá, primeiro que quando Paulo... Todos sejam salvos. Posso responder? Pode. Pastor Elias vai ser o mediador. Ele vai, assim, Ah, tá pedindo mediador agora. não, claro, Tudo porque bem, vamos lá, você fica à vai dar, vontade. você vai dar pergunta pode e não ir. deixa eu responder. Pode ir, fica à vontade. Na carta de Paulo para Timóteo, e quase em toda a escritura, esse todo, quer dizer assim, não é só para uma classe especial, é para todas as classes. Então, se você vê lá no texto anterior, vai falar lá aqueles que têm autoridade e tal, ele vai especificar. Então, não é só para pobre, é para o rico também, não é só para o rico. É para o pobre também, não é só para o judeu, é para o grego também, não é só para homem, é para a mulher também. Então, para todos. Para todos quem? Do grupinho eletista Eu sinto que muito. foi escolhido Eu sinto antes da muito. fundação do mundo. Eu sinto por muito. favor. Eu sinto muito. O calvinismo Agora, é uma doença que precisa ser combatida no meio evangélico. Ó, é o seguinte. É verdade. Isso é tudo loucura, bem. pastor Elias. Ó, é o seguinte. Eu não tenho nenhum problema quando eu sofro esse tipo de ataque. O problema é que quando a gente faz qualquer tipo de ataque, o outro lado sempre vai Não, chorar. fica à vontade né? comigo, Então tá bom. Walter. Não, você não é chorão, Sabe não. que eu tenho mente treinada pra você. Por Pode exemplo, ir assim, lá, vamos lá. no debate lá com o Matheus, ele começa a chorar. No debate lá com o PH, ele começa a chorar. Tá ouvindo, meu amigo? Você ouviu essa? Você ouviu essa? Matheus, PH. Chora. Começou o debate em 5 minutos e eles já estavam chorando. Vocês estão ouvindo isso? Vai, continua. Agora, você não é chorão, não. Obrigado. Vamos Você lá. aguenta. Você pancada. bate, eu aguento a paulada. E eu te bato também, você aguenta Da hora. a Vamos lá, paulada. Walter, vai. É. Vamos lá. Então, mas Ele não concluiu ainda? Hã? Não concluiu. Não, porque ele pediu para mostrar o texto, eu vou mostrar Ah, tá, o vamos lá, texto. então. Então, eu já falei que todos não são todos indistintamente. Pessoas de todas as categorias. Agora, esse negócio aí, eu vou mostrar o texto dizendo quem que Deus quer salvar. Eu vou mostrar o texto. Eu gosto do... Olha que maravilha o nome desse Vamos lá, podcast Walter, aqui. o tempo, vamos aproveitar. Jesus falando. O pastor gosta, né? De quando Totalmente. palavra Falei- vira Jesus. falei em Então é por isso vários que eu, podcasts, é por isso que eu já entre falei. Jesus e os apóstolos, eu então fico você vê, com Jesus, eu já vai. citei lá João 9, Jesus falando que eu vim a este mundo para que quem não enxerga, enxergue, e quem enxerga seja cego. E agora eu vou falar, vou responder o seu questionamento através das palavras de Jesus. Jesus vai te responder.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Então, quando Jesus diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os A vontade profetas do Pai que o enviou. e apedrejas os que foram Sim, enviados. Quantas vezes eu quis... Sim. E daí Jesus está falando assim, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajunta os seus pintainhos, Sim. tal. Daí Jesus fala assim, mas eu não vim para fazer a minha vontade. Eu queria juntar todo mundo, mas eu não vim fazer a minha vontade. Aham. E sim, a vontade daquele que me enviou. Que qual é? Peraí, eu vou ler. Você está ansioso, mas eu vou ler. Não. É porque E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus não é salvar a todos, porque se ele quisesse salvar a todos, ele salvaria a todos, ele mandaria o evangelho para todos, todos conheceriam Então. Cristo, todos seriam convertidos. Mas a vontade dele é que todos aqueles que ele recebeu do Pai sejam salvos. Perfeito. E ele recebe através de que e como? Ele recebe através de que e como? Vamos trabalhar o seu raciocínio. Perfeito. Vamos lá. Ele recebe através de que e como? Ué, de quê? Da eleição. Deus escolheu, deu ao Filho, esses se perderam em Adão, e Cristo veio buscar, como está lá em